Irmãos, Deus ele quer continuar a falar conosco. É preciso que nós estejamos dispostos para ouvi-lo. Você está? Mesmo depois de comer 1 quilo no almoço, um pernil inteiro. Eu vou contar uma piadinha de mineiro aqui para descontrair. Posso? Certa vez um mineirinho, lá de uma cidade de Pato de Minas, resolveu conhecer o Rio Grande do Sul. Tinha uma vontade danada de conhecer os Pampas, tia. Aí ele foi para o Rio Grande, pegou um avião até Porto Alegre, e de Porto Alegre até Bagé ele pegou um trem. Queria conhecer por dentro dos campos gaúchos. Então ele pegou, sentou-se, e o mineirinho, vocês sabem, gosta muito de queijo, né? Abriu lá o saquinho de queijo que ele tinha, uns 3 quilos pelo menos. E enquanto o trem ia, ele sentou numa cadeira sozinho e ia comendo o queijinho. O trem sacolejando, e ele comendo o seu queijinho e ia embora. Chegou numa cidade ali do Rio Grande e entrou um gaúcho de Bagé, vai para Bagé, de bombacha, de peixeira e de bota, com um bigode enorme. Quando sentou bem no lado do mineirinho, ele já sentou e já empurrou o mineirinho para o lado, o mineirinho já ficou assim meio sem liberdade, né? E o gaúcho já sentou ali e já começou a roncar, a dormir. E o mineirinho ali todo encolhidinho, o gaúcho todo folgado. Aí nisso o trem vai, o trem vem, balança para cá, e o mineirinho começa a sentir que o queijo começa a pesar no estômago. E queria sair para ir no banheiro. Quem falou que dava para sair? O gaúcho tapou tudo ali, ele ficou ali apavorado, já começou a ficar roxo. E o estômago dele começou a embrulhar, e de repente ele jogou em cima assim, do gaúcho todo, mas lavou o gaúcho com queijo mineiro e tudo. E ele pensou, agora eu vou morrer. Ele olhava aquela faca do gaúcho, meu Deus, e agora eu morro. Eu vim aqui para visitar o Rio Grande e vou sair daqui no caixão. E começou a pensar o que fazer, né? De repente o gaúcho acorda, vê aquele negócio assim, olha aquela coisa toda, olha para o mineirinho assim, o mineirinho olha para ele e diz assim: o Senhor me orou? O gaúcho não entendeu nada. Aí é difícil, né, irmãos? Essa é para acordar. 15:45. Tá. Muito bem. Queridos, dentro daquilo que é sério agora, né? Precisamos compreender a nossa missão. Nós vimos pela manhã que Deus tem um chamado para nós. E que isso é muito sério e importante. E que nós estamos dentro desse chamado, que nós fazemos parte dessa missão e que Deus conta conosco, amém? Que o nosso grupo de oração não é uma organizaçãozinha criada por pessoas na paróquia, mas é uma estratégia de Deus ali dentro da paróquia para salvar almas. Assim como outros movimentos da paróquia também, é evidente. Assim como toda a estrutura da paróquia. O grupo é mais uma estrutura que Deus permite ali para que haja esse empenho na obra de Jesus, começada na cruz, de resgate das almas. Então nós estamos à frente disso. Nós estamos operando aí uma estratégia de Deus para salvar as almas. E Deus conta com cada um de nós, e nós vimos que então Ele nos escolhe, nos chama e nos dá uma missão. Agora essa missão precisa ser exercida conforme a vontade de Deus. Nós não podemos tomar nas mãos aquilo que é de Deus. A missão que é de Deus, nós precisamos fazê-la, executá-la. E nós temos que saber ouvir o Senhor para poder saber fazer. Lembra que o Senhor nos deu as almas para salvar, para evangelizar? São pessoas que nós precisamos levar para Deus. E Deus quer nos conduzir nessa linha em que Ele nos chama a uma missão. Deus quer nos conduzir, porque Ele sabe, irmãos, que nós somos fracos, pequenos. Aliás, Ele nos comparou já a quê? A que animalzinho? A ovelha, né? A ovelha é um animalzinho, um burrinho. Ela tem uma visão curta. A ovelha diz que vê 1 metro no máximo.
Se você tirar a comida dela e botar num raio de mais de 1 metro, ela morre de fome. Se ela sair do redil, ela não volta nunca mais, se o pastor não for atrás dela e pegar. E Jesus nos compara a isso, a esse animalzinho. Por que Jesus faz isso? Porque, irmãos, na visão espiritual, na vida espiritual, nós somos como que criancinhas de 2 anos. Nós não sabemos, nós não conhecemos, nós não podemos andar por nossas pernas. Nós precisamos o tempo todo do auxílio de Deus. E quando a gente sai debaixo desta proteção e dessa direção, nós fazemos um monte de coisa errada. É verdade ou não é? Quando a gente se arvora em fazer a coisa da nossa cabeça, olha, digo para vocês, mesmo dentro das nossas famílias, quando nós temos que aconselhar os nossos filhos, se nós não fizermos isso guiados pelo Espírito, a chance de erro é muito grande, de aconselhar os nossos filhos. Se nós não nos deixar guiar pelo Espírito Santo, nós podemos botar a perder. Sabia? Imagina então a missão. Então Deus vem em nosso socorro, em nosso auxílio, e nos dá possibilidades. Por exemplo, nos coloca dentro de um movimento eclesial, no caso nosso, a renovação carismática, e nos coloca num círculo de visão, que Deus diz assim: é por aqui que eu quero que vocês caminhem. E Deus então vai nos dar direcionamentos. Através de quem? Através do nosso movimento. É claro que a nossa missão é dentro da igreja, mas eu já falei para vocês, a igreja é ampla. São muitos campos de missão, nós estamos em um. Então dentro da igreja Deus suscitou o movimento, e nós temos então um direcionamento a seguir, amém? Eu pergunto para você, você deseja ser uma pessoa que obedece à voz de Deus? Claro, não é? Que pergunta óbvia. Quem daqui diria que não? E esse obedecer à voz de Deus, irmãos, aí que entra a questão. O que é obedecer à voz de Deus? É eu rezar lá no meu quarto e achar que Deus falou comigo e isso seria para mim a voz de Deus, é isso? Não. E muitos de nós se enganam a partir daí. Porque nós temos essa questão, não é? De dizer, olha, Deus falou comigo hoje, então o meu grupo de oração vai seguir isso aqui hoje. Está errado. É preciso passar pelo crivo daquilo que Deus já tem falado para nós. Senão a gente pode errar e errar feio. E aí nós tomamos na mão uma missão que não é uma missão, não, uma responsabilidade que não é nossa. Deus quer nos guiar todos os passos para fazer aquilo que é para ser feito. Se você coordena um grupo de oração, Deus quer dar para você a direção. E se você orar, você vai receber. Se você é pai de família, mãe de família, Deus quer dar para você esse direcionamento. Você trata Deus assim? Olha, irmãos, tudo o que nós fizermos, nós deveríamos colocar sob o crivo de Deus. Agora, é preciso que nós entendamos que muitas vezes Deus já tem falado, já tem dado para nós o direcionamento que nós não estamos vendo. E aí a gente se arvora a orar lá no nosso quarto, tendo outras visões diferentes daquilo que Deus está falando, e aí nós podemos caminhar errado. Então, dentro do nosso movimento, nós temos uma hierarquia, e essa hierarquia tem que ser obedecida. O núcleo, ou melhor, eu diria até para vocês assim, que a instância de discernimento, a instância máxima de discernimento do nosso movimento, chama-se Conselho Nacional. É a partir desse conselho que Deus quer dirigir a renovação do Brasil. É a partir daí que Deus quer falar conosco. Então Deus tem falado conosco assim. Eu peguei aqui as últimas moções proféticas para o nosso movimento, ano a ano, e desde 2003 Deus tem falado conosco. Veja, irmãos, em 2003 o Senhor nos chamava a reavivar a chama. Você lembra disso? Quem estava já na renovação carismática? Estava aqui, ó, tem gente aqui que já estava, né? Não sei se você está lembrado desse chamado de Deus para nós, sim? Pois bem, esses chamados que aqui estão, eu quero aqui chamar a atenção de vocês. Não são slogans de retiros, nem palavras, frases de efeito que não tem um sentido,
Mas muito mais do que isso, irmãos, isso aqui são ordens de Deus para nós. Para nós quem? Para os nossos grupos de oração. Os nossos grupos de oração têm que necessariamente ser guiados por essas palavras. Ou nós cremos ou não que Deus está falando para nós. Aqui entra uma questão de fé. Mas se eu sou coordenador de um grupo e não creio que Deus está falando pelo Conselho Nacional, eu não tenho mais o direito de ser coordenador desse grupo. Porque para mim ser coordenador de grupo, eu tenho que necessariamente me deixar conduzir por isso aqui. Porque é isso que rege e conduz o nosso movimento. Então não tem sentido de ter uma pessoa exercendo coordenação que ignora ou que rechaça essas moções. Então Deus tem falado assim: 2005, levanta-te, Brasil, de joelhos. Nos chamou a essa responsabilidade de irmos em missão, mas não esquecer a oração. Depois, em 2007, Deus olha para nós e chama assim: apressai-vos, assumi os vossos postos e ampliai a vossa visão. Você sabe o que significa isso? Primeiro, apressai-vos, não é? De Deus para nós, no sentido de que há uma emergência naquilo que nós estamos realizando, irmãos. Há algo que nós precisamos correr atrás, entendem? É necessário que nós tenhamos uma atitude mesmo veloz, não de ficarmos por aí no ativismo. Não é isso que Deus quer, muito pelo contrário, porque Ele vai dizer para nós: assuma o teu posto. E esse assumir o posto, nós precisamos também olhar para nós. Que posto é esse? Se Deus olha para nós e nos diz isso, significa dizer que nós estamos fora do posto. Ou porque assumimos muitas coisas, estamos sobrecarregados. Então eu tenho um coordenador de grupo de oração que está cheio de coisas na sua comunidade. Um coordenador que assumiu a coordenação do grupo, basta para ele esse encargo. Basta para ela esse encargo. Se você tem mais coisas, certamente você vai falhar ali e aqui. Entenderam? É preciso assumir o posto daquilo que Deus realmente nos chamou. E ampliar a visão, no sentido de nós estarmos, primeiro, com visão espiritual. Essa visão espiritual é o que eu quero trabalhar agora dentro da linha que nós vamos ver em seguida. Mas também aquela visão humana. Uma visão de pessoa que olha as coisas e observa e toma a ciência do que está acontecendo. O nosso movimento está passando por um período muito importante. E nós precisamos nos dar conta disso. E como ampliar a visão nesse sentido? Vindo em encontros como esse, acessando os sites, por exemplo, da Renovação, buscando a assinatura da revista da Renovação, lendo sobre o nosso movimento, tomando ciência daquilo que Deus está falando para nós. Conhecendo essas moções que nos devem dar norte para nossas coordenações. É assim que Deus espera que nós ampliemos a visão, entende, queridos? Porque não basta apenas eu ser um coordenador de grupo de oração, não basta. Não basta também eu ser um coordenador de grupo de oração bonzinho, também não basta. Eu preciso ser um coordenador de grupo de oração de visão ampliada, que trabalha e faz aquilo que Deus quer, sem medo e sem negligência. E sem negligência. Porque o que nós somos chamados a fazer é uma obra para Deus. Nós trabalhamos para Deus. E se nós trabalhamos para Deus, todo o nosso empenho, irmãos, é pouco ainda. Todo o nosso empenho é pouco. Deus nos chama então a ampliar a visão. Depois que Ele nos chamou a ampliar a visão e assumir o posto, olha o que o Senhor nos chama em 2008, a sermos apóstolos da efusão do Espírito Santo para semear a cultura de Pentecostes. Você está acompanhando o que está acontecendo aqui? Gente, eu preciso colocar isso para vocês, e faço isso porque eu acho que aqui tem uma assembleia de pessoas maduras e responsáveis, não é? Que tem uma missão, que tem uma responsabilidade lá na sua paróquia com a renovação, sim ou não? É isso que tem aqui, essa assembleia, sim? Quem que é servo de grupo de oração, levante a mão. Ok. Muito bem, a maioria. Quem que é coordenador de grupo de oração? Fique com a mão levantada, por favor. Nós vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Eu sei que nós temos 98 grupos de oração aqui na diocese. No entanto, nós temos 19 coordenadores de grupo. Então
Estão entendendo por que Deus está falando para nós assumir o posto? Essa questão, irmãos, é muito séria. Eu não vou aqui julgar ninguém, o fato de estar ou não estar aqui. O fato é que houve uma convocação da coordenação diocesana. E quem é coordenador nesses tempos, quem está no posto nesse tempo, deveria estar aqui agora. Quem está caminhando conforme a vontade de Deus no seu grupo de oração, deveria estar aqui agora. Então eu sou obrigado a concluir, irmãos, que nós temos que fazer uma boa reflexão sobre, por exemplo, todos esses outros grupos de oração. São mais de 70 grupos de oração. Estão caminhando por onde? Qual linha? Para onde está indo esses 70 grupos de oração, por exemplo? Não é? Você concorda que há de se fazer uma reflexão sobre isso? É necessário. Porque as coisas não são assim jogadas, né? Elas precisam ser tratadas com seriedade. E essa seriedade, irmãos, se reflete não só nas palavras, não é na falácia, né? Mas é na atitude concreta. Por exemplo, de estar aqui hoje, ou nos outros momentos em que a diocese chamar. A minha primeira vocação como coordenador, obrigação, melhor dizendo, como coordenador de grupo de oração, é representar o meu grupo de oração na diocese. Se eu não faço isso, as outras todas, eu estou fazendo errado, não é? A primeira coisa é essa. Se eu não faço essa, não tenho chancela para fazer as outras. Então isso é muito importante falar. E se você está aqui sem o teu coordenador de grupo, a menos que ele esteja na UTI, eu diria que você devia levar um recado para ele, para ela, e dizer mesmo, pode falar isso que eu falei, não é? Bom, em seguida o Senhor nos chama em 2009 a proclamar o senhorio de Jesus. Olha só, o chamado do apóstolo, a sermos apóstolos, ele traz para nós, irmãos, uma virada na história nossa. É uma nova fase em que nós inauguramos. Quando é que ele nos chamou a ser apóstolo da difusão? 2008. Apóstolo é muito mais compromisso do que discípulo. Se Deus nos chama em 2008 a sermos apóstolos da difusão do Espírito Santo, significa dizer o quê? Que nós tínhamos sido discípulos nesses últimos 40 anos. Então o Senhor está dizendo, agora não basta só ser discípulo. O que é o discípulo? O discípulo é aquele que só segue o mestre. É aquele que não se responsabiliza pelas coisas. Ele tem um mestre junto dele. É aquele que quando a coisa aperta, ele cai fora. Não tem compromisso o discípulo. Percebam, leiam a palavra. Jesus pede para fazer uma vigília, 1 hora, volta lá e eles estão fazendo o quê? Dormindo. Atitude de quê? De discípulo. O discípulo, quando Jesus vai lá para o Calvário, ele bate o pé e não vai para lá. Foge, medroso. Atitude de quê? De discípulo. O discípulo é aquele que nega Jesus. Isso são atitudes de discípulo. Gente, nós estamos então vivendo um discipulado. Se em 2008 o Senhor chama a renovação a ser apóstolo da infusão do Espírito, significa isso. Amém? Bom, desde lá para cá, 2008, o Senhor espera então apóstolos. Quais são as atitudes de apóstolos? O apóstolo é aquele que primeiro compreendeu a missão, entendeu. O discípulo, aquele que Jesus fala coisas espirituais, ele entende coisas humanas, não entende em nível espiritual. Veja os discípulos depois de Pentecostes, quando eles se inauguram a fase do apostolado. Pedro estava na casa, no segundo andar, naquele cenáculo, com medo, não entendendo absolutamente nada. Aliás, Jesus já disse para eles mesmos, fiquem em Jerusalém e esperem, no sentido de dizer, enquanto vocês são discípulos, não façam nada, fiquem aguardando. E eles fazem isso, ficam trancados com medo. Quando o Espírito Santo vem sobre eles, dá a eles a graça de Pentecostes, abre-lhes a visão e transforma-os em apóstolos. À medida que eles têm isso, essa força de apóstolo, eles saem daquela casa, baixam ali na praça de Jerusalém, e ali eles exercem uma missão de apóstolo. Então eles enfrentam o inimigo, eles não têm medo da morte, eles não dão importância para as coisas, eles vão e seguem. Apóstolo tem essa propriedade. O apóstolo é aquele que deixa rastro de sangue por onde anda.
O apóstolo sabe que o final da sua missão pode culminar no martírio. O apóstolo deixa o perfume de Jesus por onde passa. O apóstolo dá a vida, tem alto nível de comprometimento. Ele não tem o seu grupo de oração apenas naquela semana, naquela hora, mas ele tem um grupo de oração todo dia, toda semana na sua vida. O apóstolo não tem medo, o apóstolo é aquele que não tem tempo ruim, pode estar chovendo, pode estar fazendo sol, pode estar caindo neve, pode estar sendo o que for, ele está ali pronto e apto para a missão, porque ele entendeu a missão. Então, queridos, se nós ainda não inauguramos essa fase da nossa vida, é preciso já, hoje, agora, necessariamente, porque vai chegar o momento em que discípulo só não vai aguentar o tranco. Nós não vamos conseguir dar sequência naquilo que Deus está nos chamando, porque já já nós vamos ter um embate aí. Vocês percebam como que está se fechando o cerco na questão do cristianismo dentro dessa visão pós-modernista, aonde a ditadura do relativismo está imperando na sociedade, aonde nós estamos vendo o levantar de argumentação bestiânicas, quando querem nos dizer que o homossexualismo é algo bom, o cristão tem que dizer não, é uma aberração. Amemos e acolhemos a pessoa do homossexual, mas o ato homossexual é uma aberração, é um pecado gravíssimo e tem que ser combatido. Mas já já nós vamos ter leis que nos proibirão de falar disso. Por isso Deus está nos chamando ao apostolado. O discípulo vai se calar com medo do efeito dessa lei. Mas quem se deixar reconstruir pelo Senhor ser apóstolo nesses tempos, vai profetizar, não vai ter medo. Talvez hoje a gente fique assim, tremendo, não é? Porque são 3 anos de prisão para quem fala mal dessa questão homossexual, não é? Fala mal não, quem coloca a visão cristã em relação ao homossexualismo. Nós estamos vendo imperar aí a lei do aborto, que nós precisamos ter voz como apóstolos. Nós precisamos, irmãos, tomar atitudes mais drásticas e efetivas. Eu digo no sentido do nosso testemunho, de nós não nos acomodar a esse mundo que está aí, mas de nós dizermos não às propostas que nos são a toda hora oferecidas a nós. Atitude de apóstolo. Agora, se eu faço parte da renovação carismática só 1 hora por semana, se a renovação carismática está na minha vida só em alguns momentos, quando eu me sinto bem, evidentemente que eu não vou estar pronto. Por isso, então, irmãos, com certeza, em um momento eu vou sair. Deus está esperando que nós sejamos agora tocados, nesse tempo em que Ele nos convoca. Essa é a verdade nua e crua que eu tenho a dizer para vocês. Eu já vou dizer aqui que eu não vim aqui para falar aquilo que você quer ouvir, mas eu preciso estar aqui como profeta, de falar aquilo que Deus está falando para nós. E posso falar isso com propriedade, irmãos, sem orgulho, porque Deus está falando muito claro para nós. Esse discurso não é só eu que estou fazendo, mas todo o Conselho Nacional, e é preciso abrir a visão. Nós tivemos, esses tempos atrás, a visita da Xeni. A Xeni é uma senhora da Guatemala, que ela é coordenadora do CONCLAT, da Instância Latino-Americana da Renovação Carismática, coordenadora, portanto, latino-americana da RCC, né? Nossa coordenadora. Uma mulher de fogo. Ela dizia para nós assim, e ela está dentro da toda a visão, né? Dentro inclusive da visão da convocação que a igreja está fazendo, da missão continental, ela está envolvida completamente em cima disso. E ela dizia para nós, olha, é possível ver que um grande combate se aproxima. E ela dizia assim, já é possível inclusive ouvir o retumbar dos tambores dos inimigos que se aproximam. Portanto, a batalha não tarda a iniciar. Precisamos estar ali de pé em ordem de batalha. É isso que Deus está falando para nós. Eu não sei se isso está caindo no teu coração como, mas eu oro a Deus e peço ao Espírito que coloque isso para nós como uma grande alegria, uma grande convocação de Deus para nós. Aqui dentro dessas moções tem uma mensagem que nós precisamos extrair.
que Deus não nos está revelando totalmente, porque talvez nós não compreenderíamos agora. Deus está nos dando ano a ano fragmentos dessas moções, para que nós comecemos a deixar isso cair no nosso coração e na nossa missão, a fim de que possa ir formatando em nós uma mensagem. No entanto, só vai compreender isso quem não perder nenhuma dessas moções e quem estiver vivendo uma vida no Espírito nesses tempos. Senão nós não vamos compreender o que Deus está falando e podemos até mesmo deturpar aquilo que Deus está falando. O Senhor então nos diz depois, 2009 para baixo, veja só, irmãos, se ele, até 2008 ele nos chama a ser apóstolo, a partir de agora, veja que ele começa a nos dar moções, que nos levam, nos remetem a ações, a missões próprias de apóstolos. Por exemplo, nos mandou sair proclamando que Jesus é o Senhor em 2009. Foi um grande proclamar do senhorio de Jesus no Brasil, e os grupos de oração que estão caminhando dentro daquilo que Deus quer, estavam nessa visão. Se o Senhor não fez, ainda dá tempo. Depois nos manda proclamar a palavra e anunciar a boa notícia em 2010 e 2011, por causa da tua palavra lançaremos as redes. E em 2012, o que Deus está falando? Apacenta as minhas ovelhas. É assim que Deus está conduzindo. Irmãos, eu sei que essa hora do almoço é própria para a gente tirar um cochilo. Agora você pode se lançar a essa benesse do corpo ou lutar contra. Veja como as coisas todas falam para nós durante esse momento, não é? Nós precisamos dar uma resposta concreta para a nossa carne e para o nosso espírito. Vamos visitar o nosso interior e ver como é que nós estamos se portando. Aqui, nesse instante, nesse momento, requer de nós total atenção. Mesmo nesse horário que a nossa carne pede um pouco de prazer, não é? Mas é hora de renunciar ao prazer, amém? Para isso, eu sei que nem sempre a gente consegue fazer aquilo que o nosso espírito pede, né? Fica de pé um pouquinho, estenda tuas mãos lá para cima, é isso, lá para baixo, aqui atrás, isso, lá para frente agora, sim. Assim, levanta bem lá em cima, respira bem fundo, bem fundo, bem fundo e solta. Isso, de novo lá, ó. Respira bem fundo, bem fundo, bem fundo e solta. Amém. Pode sentar. Agora eu vou dizer para vocês uma coisa. Depois disso, quem cochilar aqui vai nascer uma verruga no nariz ou no dedão do pé. Você que escolhe. Tá bom? Essa verruga só vai sair depois de 6 meses. E com muita oração. Tá? Então se você cochilar e começar a coçar o nariz ou o dedão do pé, saiba que começou a nascer. Tem algumas pessoas do Brasil já com essas verrugas aí. E eu não vou fazer nada para que isso não aconteça, viu? Vocês foram avisados. Você tem 2 opções. Tá bom? Mas a verruguinha no nariz é legal, é bom. É só você fazer uma boa maquiagem assim. Ela não sai, mas ela fica bem charmosa. Muito bem. Então o Senhor está nos chamando nessa linha de emoção. Agora eu quero trazer para vocês algo muito importante. Bom, essa é a sequência, isso é o jeito de Deus conduzir o nosso movimento. Irmãos, a partir de 2009, Deus olhou para nós e viu que nós precisamos de uma... Eu quero trabalhar um pouco isso aqui. Você já ouviu falar no tal esfriamento dos grupos de oração? É? O seu grupo esfriou? Sim? Foi? É. Tá quente, né? Tá frio? Pois é, isso foi uma realidade nacional. O que será que aconteceu? O Espírito Santo ficou fraco? Não? Então o que aconteceu? Pois é, o Conselho Nacional em 2008 parou para pensar sobre isso. 2008. Para tentar descobrir se de fato existe mesmo esse tal esfriamento em alguns grupos de oração, né? Não foram todos, evidente, mas uma boa parte. E o que o Conselho Nacional fez? Ele
procurou ouvir todas as dioceses. Em 2008 foi lançado um questionário para todas as dioceses da renovação, todos os escritórios nacionais diocesanos. E retornaram esses questionários. Gente, e o que veio ali realmente retratou um grande esfriamento mesmo, uma grande quebradeira no nosso movimento. Realmente foram coisas que ficaram assim, deixou o Conselho Nacional assim, até mesmo impressionado de ver aquilo ali. Hoje nós trabalhamos o livro de Neemias, para dar norte nessa moção da reconstrução. Essa moção que é transversal a todas as outras ali que eu lhes passei, que ela vem desde 2009, né? Neemias também passou por algo parecido. Neemias era copeiro do rei, vivia muito bem no palácio, o rei dava para ele grande estima, mas ele era do povo de Deus, o povo de Deus vivia cativo. Um dia ele encontrou alguns dos seus irmãos e perguntou como é que estava o povo que havia saído do exílio. E eles vão dizer: olha, o povo está numa desolação total, as muralhas estão destruídas, o povo está disperso, está vulnerável. E contaram tudo para ele no capítulo 1 do livro de Neemias. Você vai ler ali, vai dizer assim: Neemias sentou, chorou e ficou vários dias desconsolado. Basicamente isso aí aconteceu lá no Conselho Nacional, irmãos. Quando fizemos a síntese desses questionários, nós vimos que muitas coisas estavam dentro da nossa vida de servos que não deveriam estar, e por isso nós observamos aí um período de esfriamento do nosso movimento. Mas graças a Deus nós estamos vendo um retomar. Hoje já não se fala então de esfriamento, hoje nós trocamos essa palavra esfriamento para reconstrução. Então nós estamos vivendo essa reconstrução nesse sentido. O Conselho Nacional reflete sobre isso, e é isso que eu quero trazer para vocês. Aqui, nesse projeto da reconstrução, então vai nascer um projeto que vai ser trabalhado em nível nacional, muito bem articulado, com atitudes e emoções, com atividades, com pregações, com ensinos, com projetos, para que nós possamos trabalhar 4 pilares para fazer com que a reconstrução aconteça. Então o primeiro pilar é a oração, trabalhar esse pilar da oração na vida de todos os servos. O outro é uma boa formação para nós, para todos os servos, também que isso foi detectado em todas aquelas situações que nos veio naqueles questionários. Um outro pilar a ser trabalhado, uma outra linha de trabalho é a comunicação. Não no sentido apenas do ministério em si, mas fazer com que o Conselho Nacional chegue até o grupo de oração. E muitos passos foram dados, você tem percebido isso. Fazer com que as coisas do movimento cheguem até o grupo de oração. E aí a coordenação diocesana é chamada a ter uma atitude de muita unidade para que isso aconteça. E por último, um trabalho muito grande na linha da missão. Vocês estão vendo que nós estamos trabalhando essas linhas, dentro de cada uma delas, com atitudes muito concretas, e tudo que o Conselho Nacional, tudo que a Renovação do Brasil hoje está fazendo, é para atender essas 4 frentes de trabalho, para que nós possamos realmente deixar-nos reconstruir. Então, nessa linha aqui da reconstrução, nós temos alguns objetivos. O que se pretende? O que Deus pretende a partir dessa moção da reconstrução? Qual é o objetivo de Deus para nós? Primeiro, fortalecer mais a espiritualidade dos nossos servos. Essa visão de reconstrução é com esse intuito: reconstruir a cada um de nós para que a nossa espiritualidade seja aumentada. Que tenhamos liderança mais conscientes do seu chamado. Ter a visão daquilo que você exerce lá. Ver o seu grupo de oração como uma missão. Entenderam, irmãos? Como uma missão de salvar almas lá. Depois, ter servos comprometidos com seus grupos de oração. Essa reconstrução espera-se que seja gerado, e nós estamos vendo esses frutos já. E parresia do Espírito na vida dos servos e na sua missão. Parresia é aquele elan, é aquela força juvenil, é aquela alegria de sairmos em missão, é aquele ardor missionário que nos impulsiona. Essa
essas atitudes aqui, esses objetivos, irmãos, Deus quer realizar na sua vida, na minha vida, no seu grupo de oração. Então nós estamos vivendo um tempo de reconstrução, e as palavras de ordem para nós são, olha só, comunhão e empenho. Olha, para que você possa se deixar reconstruir dentro daquilo que Deus quer realizar na tua vida e na minha, é preciso que nós nos empenhamos com a comunhão e com um empenho. E nesse sentido, queridos, nós vamos trabalhar dentro de uma linha de comunhão, não é só apenas palavra, porque a comunhão no sentido de dizer aqui, uma unidade expressada com atitudes concretas. A comunhão nasce dentro do meu coração, e você poderia até estar aqui nesse encontro e não ter o desejo de fazer comunhão, e voltar para o seu grupo de oração e fazer tudo do jeito que você quer. No entanto, você está aqui, entende? Então não é isso que é comunhão. A comunhão nasce no meu coração, dentro do meu coração, como coordenador, como servo. Eu tenho o desejo, eu quero fazer comunhão com isso que Deus está falando para esse movimento. Então, expressada com atitudes concretas, aonde? Lá no nosso grupo de oração. É lá que tem que acontecer aquilo que Deus está esperando para nós, de nós, não é? Depois, unidade em torno dos nossos projetos. Nós sabemos que temos vários projetos da renovação, que nós precisamos trabalhar eles, cada um de nós é responsável. Unidade nas moções proféticas para a RCC. Que moções são essas? Aquela que eu lhes apresentei. Unidade, aqui ó, respondendo ao chamado da igreja. Irmãos, essa unidade, essa comunhão, ela é necessária. Sem ela nós não vamos para frente. E depende de mim e de você. Essa comunhão com a renovação carismática, com as moções, por exemplo, ela se dá da seguinte forma. Imagina você que você foi escolhido coordenador de um grupo de oração. E normalmente que se vê assim, eu fui escolhido coordenador, agora é o meu tempo. Agora o grupo vai ter a minha cara. Agora chegou o meu momento de fazer acontecer. E aí, o que acontece? Esse coordenador, quando faz isso, né? Forma um núcleo. Tem coordenador que não forma núcleo, que é pior ainda. Pega esses servos e diz assim: vamos lá agora, irmãos, por favor, na frente do Santíssimos orar. E vamos ouvir o que o Senhor quer falar para nós. E eles vão lá e começam a orar e pedindo: Senhor, fala para nós. Dai-nos a direção para o nosso grupo, Senhor. Nós queremos fazer a tua vontade. Irmãos, eu diria que esse coordenador não está fazendo a vontade de Deus fazendo isso. Ele está errado. Sabe por quê? Porque Deus já deu a direção. Deus já deu para nós o rumo. Qual é o rumo de Deus para nós desse ano? Apacenta. Todo coordenador de grupo de diocese que entrar hoje tem que saber que esse é o rumo. Então a atitude daquele que quer ter comunhão e fazer a vontade de Deus seria a seguinte: entrou como coordenador de grupo e diz: glória a Deus, agora é a minha chance de poder fazer a minha parte. Reúne o seu núcleo, leva até o Santíssimo e clama. Mas a sua oração vai ser diferente. Ele vai dizer: Senhor, tu já nos deste a direção, mostra-nos como colocar em prática, Senhor, esta moção. É isso que o coordenador do grupo tem que fazer hoje, irmãos. É isso que o coordenador da diocese tem que fazer isso. E Deus vai dar muitas moções, Deus vai lhe dar muitas ideias, sem dúvida, se ele partir desse princípio de comunhão e de unidade. Amém? Nós temos que entender isso. A comunhão é princípio, é necessária, é básica para que nós possamos caminhar. Sem isso nós não vamos fazer aquilo que Deus quer. E o empenho, Deus nos chama a um alto nível de comprometimento. Não é ser só comprometido, é termos um alto nível de compromisso, é sermos apóstolos, é darmos aquilo que nós podemos dar, nem mais nem menos, mas dar o nosso 100%. É ver a participação na renovação como missão, não apenas como um momento em que eu me sinto bem ou qualquer outra coisa, mas uma missão. Ali eu sirvo o Senhor. E podemos dizer então que comunhão mais empenho, a pessoa que exerce essas duas virtudes e atitudes, ela tem maturidade eclesial. É uma pessoa que está ali sabendo o que está fazendo. E Deus, a partir disso, age com poder na vida dessa pessoa, no seu grupo de oração.
A palavra que Deus nos deu para nos nortear dentro dessa visão da reconstrução é essa aqui. Está lá em Naum, capítulo 2, versículos de 1 a 2. Aqui Deus vai falar para nós com uma seriedade muito grande, irmãos. Ele vai dar para nós um alerta, uma consolação e ordens. E o Senhor diz assim: eis que vem sobre as montanhas um mensageiro de boa nova, alguém que anuncia a felicidade. E aí ele vai nos dar uma ordem: celebra tuas festas, ó Judá, e cumpre teus votos, porque o ímpio não passará mais por tua terra, está completamente aniquilado. E vai nos fazer um alerta aqui, ó: um destruidor avança contra ti, guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortifica os teus rins e reúne todo o teu vigor. Esta palavra norteia a moção da reconstrução. É nessa palavra que nós nos apoiamos, irmãos, de saber que Deus já mandou o seu mensageiro de boa nova, é Jesus. Ele já veio, ele já venceu o mal, ele já, como nós vimos de manhã, ele já abriu para nós o céu. O inimigo já está derrotado. No entanto, um destruidor avança contra nós o tempo todo. E nós podemos ver isso claramente quando São Paulo fala na carta aos Efésios, que nós temos ali uma batalha que não é humana, mas espiritual, mas que é uma batalha e que nós precisamos ser fortes, inclusive ter armaduras. E ele vai falar das armaduras do cristão, porque um destruidor avança contra nós, e isso vai acontecer até o fim da nossa vida. Nós temos que saber disso. O Senhor já nos salvou, mas se nós dormirmos, se nós não lutarmos e não vigiarmos, nós podemos perder essa condição de salvação. E aí Deus vai dizer para nós então o que fazer: guarda a tua fortaleza, vigia o caminho, fortifica teus rins, reúne todo o teu vigor. É essa atitude que Deus espera dos carismáticos nesses tempos, irmãos. É essa atitude que Deus espera dos servos dos grupos de oração nesse tempo. Que nós nos deixemos conduzir por Deus assim. É claro que isso é uma luta. É claro que talvez você esteja ouvindo aqui, pode até pensar: isso é duro demais, isso é difícil para mim. Sim, para todos nós, mas Deus dá a graça para nós conseguirmos vencer. É preciso olhar, irmãos, a dimensão espiritual, eu repito, daquilo que Deus está fazendo conosco, daquilo que Deus está falando para nós. Nós não podemos ficar nessa dimensão, nos deixar prostrar pelos prazeres da carne, nos deixar abater pelos problemas, nos deixar conduzir pelas dificuldades, porque quem vive isso já perdeu a graça, porque não tem fé em Deus. Então, dentro de toda essa visão, o Senhor nos chama a esta reconstrução. E vai dizer assim: o inimigo de Deus tenta destruir em nós, olha só, o senso da comunhão e do empenho. Satanás trabalha nessas áreas da nossa vida, viu, irmãos? Ele tenta a todo momento tirar de nós esse senso de comunhão. Ele tenta fazer-nos, por exemplo, criticar uma orientação ali, criticar uma moção aqui, criticar um trabalho, um projeto. A todo instante a gente vê servos dentro dos grupos de oração se deixando usar por Satanás e fomentando dentro do seu grupo, com palavras malditas, esse fruto amargo aqui da falta de comunhão. E nós precisamos, irmãos, então, como diz a palavra, vigiar, guardar, ficar atento para saber se nós também não estamos sendo usados pelo mal ou por nós mesmos, para que a falta de comunhão aconteça. Satanás trabalha muito bem nessa questão, a falta do empenho, tenta colocar em nós aquele desânimo, tenta tirar de nós aquele empenho, aquela vontade de fazer. Qualquer coisa para nós é suficiente para mim não ir para o meu grupo. Ah, mas se eu tiver aqui na minha casa que chega o vizinho naquela hora, para mim já é suficiente. Se eu tiver uma dor no dedão do pé, para mim já é suficiente para não ir no grupo. Se eu tiver uma dor de cabeça, nós ficamos assim, irmãos, prostrados, e o demônio fica dando gargalhada de nós, porque ele sabe que quando nós ficamos assim, o nosso posto está lá desguarnecido, e ele está pintando e bordando, e está levando almas para o inferno.
E nós ficamos naquela questão de dizer, ai meu Deus, eu estou com um dodói aqui, e eu fico cheio de situações. Por exemplo, se eu ouço uma palavra um pouquinho mais dura, aquilo para mim já é suficiente. Ah, eu não vou mais nesse grupo não, eu desisto de tudo. Gente, isso tudo é tramóia do maligno. É preciso que se diga isso aqui, e nós precisamos renunciar isso na nossa vida, porque isso está cheio dentro dos grupos de oração. Coitado daqueles que estão cegos e não veem isso. Basta uma palavra de exortação para haver um melindre tão terrível, que a pessoa começa a ficar ali, amarga, rancorosa, buscando ocasião de queda do outro, e não vê que ele está sendo um fator de divisão, e nós sabemos quem é o pai da divisão, e nós esquecemos daí da missão, nós esquecemos daí por causa das nossas feridinhas interiores, nós esquecemos de tudo aquilo que Deus nos chamou, e ficamos só voltados para isso, para os nossos sentimentos e ressentimentos, cuidando dessas coisas e deixando o essencial, deixando as almas, e o demônio está dando toda a gargalhada possível, né? Fazendo com que aconteça assim uma grande vontade dele. Uma vez o Padre Rufus, aqui no Brasil, o falecido Padre Rufus, disse assim, Satanás odeia a renovação carismática católica e trabalha para desfigurar em seus líderes o caráter, a firmeza na verdade e a espiritualidade. Estão vendo aqui? Aqui foi uma grande denúncia do Padre Rufus. Ele disse para nós, Satanás, eu vou repetir para você, Satanás odeia a RCC e trabalha para desfigurar em seus líderes o caráter, a firmeza na verdade e a espiritualidade. Gente, nós estamos vendo isso, infelizmente, irmãos. Nós estamos vendo pecados nos nossos grupos de oração, de coordenadores que bradam o céu. Gente, nós estamos vendo coordenadores de grupo de oração no adultério, pregadores no adultério, no vício. Nós estamos vendo pregadores saindo dos grupos de oração e indo para os bares beber, indo para os meretrícios, como se Deus não estivesse vendo. Esse coitado está já com a sua alma vendida, e vai perder a salvação se continuar assim. Nós estamos vendo uma prostração dos servos, porque estão se lambuzando na lama do demônio, quando buscam, por exemplo, os prazeres exacerbados. Os nossos jovens, muitos, não vou dizer muitos, não sei quantos, mas a gente percebe, irmãos, que muitos sim estão deixando-se conduzir pelos apelos do mundo na questão da sexualidade, e entram naquela visão diabólica de que o namoro tem que fazer tudo e mais um pouco. A pornografia e o erotismo toma conta de uma boa parte dos servos, quando entram, por exemplo, na internet, em filmes e outras coisas. Tem muita gente perdendo o céu por causa de um clique de um mouse num computador, para entrar num site satânico aí. Estão lá se lambuzando naquilo, e se Jesus voltasse naquela hora, perderia o céu sim, e se não se confessar e se arrepender, perde sim. E nós não podemos aqui botar panos quentes, eu não vim aqui para isso. Gente, isso tudo, o maligno trabalha em nós. Claro, ele não pode nos obrigar a fazer nada, mas ele pode começar a incitar coisas para a gente fazer. Eu vou dizer outra coisa que prende muitos servos, está derrubando os grupos de oração, está esfriando os grupos de oração: a prática maldita de assistir novelas. As novelas estão tirando das pessoas a espiritualidade. Essas novelas projetadas por esses canais de televisão, que têm uma missão única de derrubar sim os bons costumes, a ética e o cristianismo, trabalham com esmero, gastam fortunas para fazer novelas sensuais, bem elaboradas, com pessoas ali bem maquiadas, produzidas com músicas envolventes, cenários maravilhosos para atrair os filhos da luz. E o demônio tem conseguido muito. E aí começam a catequizar, uma catequese satânica, dia a dia, as nossas famílias. E nós vamos ali sendo guiados por essa visão maldita. Eu posso dizer para vocês com segurança, muita gente não está mais rezando porque está viciada nessas barbaridades de novelas e filmes terríveis.
Esses dias atrás, do meu grupo de oração, uma serva veio dizer para mim não, para uma outra serva, ela trouxe para nós no núcleo, que ela não conseguia ir para o grupo de oração na quinta-feira por causa do Big Brother. Aí eu critiquei, mas depois eu pensei, olha gente, não podemos criticar não. Temos é que dar glória a Deus por essa pessoa ter coragem de ter feito isso. Ela admitiu e pediu ajuda, e nós vamos ajudar. E fizemos isso, gente. Começamos a ir na casa dela. Olha, nós descobrimos que a família dela estava indo derrocada. A filha dela tinha um namoro que era terrível, um namoro terrível. Estava indo mesmo para a prostituição, daí para baixo, com drogas e tudo. Estava tudo quebrado na casa dela. Nós começamos a ir lá, ela largou tudo isso. Hoje é uma bênção. As filhas todas estão vindo no grupo de oração. Eles estão felizes, largaram esse vício, porque foi um vício mesmo. E nós estamos vendo muitas pessoas prostradas, e depois as coisas vêm nos nossos filhos, e nós ficamos dizendo, poxa, mas o que aconteceu? Aconteceu que você abriu brechas ali, e começou a acontecer essas coisas, porque começa primeiro na tua família. Lá em Curitiba tem um padre Jorge, ele é o exorcista oficial da diocese, e certa vez ele disse para nós assim, padre Jorge tem um ministério fantástico. Se você ouvir os testemunhos dele, você custa acreditar em tudo, mas são tudo verdadeiros. E ele dizia, certa vez ele pegou alguns casos de possessão, e ele sentiu que Deus revelava para ele que a porta de entrada para a possessão daquelas pessoas era o espiritismo. Só que ele fazia audiência com eles, e eles sempre diziam que não, que nunca participaram. E que nunca ninguém da casa foi para o espiritismo. E o padre Jorge ficou intrigado com isso. E em oração ele disse, Deus revelou para ele que por onde estava entrando o espiritismo era justamente por novelas consagradas ou explicitamente dedicadas ao espiritismo. E por ali entrou essa possibilidade desta possessão. E quando isso aconteceu, ele começou a ter êxito no exorcismo dessas pessoas. Olha gente, é muito sério essa questão. É muito sério. Eu diria até para você o seguinte, se você não se sente apto a ser servo do grupo de oração com essas condições, saia. Saia mesmo, volta para o banco. Porque se você se arvora a conduzir pessoas e sendo pior do que as outras pessoas, você vai pagar um preço dobrado. Não tem problema de sair, não tem problema. Coordenador de grupo que não quer buscar a vida de santidade, coordenador de grupo que quer viver os prazeres da vida, que quer viver tudo que essa vida oferece, sai da frente, porque você vai ser atropelado e vai se machucar. É melhor você largar. Chama a coordenação diocesana, faz uma nova eleição aqui. Gente, mas você fique no grupo, porque você vai sofrer longe de Deus. Eu estou trazendo isso para vocês, irmãos, como uma realidade muito concreta. E nós precisamos buscar vida de santidade, de busca real, de testemunho real, não só de falar, não. Nós estamos vendo, gente, essas situações de coordenadores de grupo de oração, de pregadores que pregam aqui e fazem tudo contrário ali. Pregadores que são aqui cordeiro, chega em casa é um lobo. É uma barbaridade. Isso tudo não se esconde de Deus, e são interditos nos nossos grupos de oração. Precisa ser extirpado essas práticas dentro do nosso movimento. Nós precisamos ter frutos de santidade. Senão, irmãos, nós vamos caminhar por um caminho errado. A missa vai começar, não vai dar tempo de continuar, não é? Mas a gente vai retomar esse assunto depois, porque a missa foi marcada para as 16 horas. Aí é até providencial. Você está vendo que o tom está ficando mais pesado, sim ou não? É isso. Mas é assim mesmo que Deus quer chegar. Deus quer fergulhar lá dentro. Dá tempo de ir embora ainda, viu? Deus quer fergulhar lá dentro. Você quer deixar? Amém. Nós vamos trabalhar essa reconstrução de Deus. Pode ter certeza, irmão. Tudo que vem de Deus não é ruim para nós. É ao contrário, é bom para nós. Tudo que Deus nos propõe é para a nossa felicidade. É para a nossa alegria. É para o nosso consolo. Amém? Muito bem, eu vou parar aqui por força da missa, entendem? Mas nós vamos retomar em seguidinha, a partir daqui. Tem muita coisa para falar para vocês,
para ser revelada, para ser denunciada e para ser renunciada. Então eu peço já que você coloque essa Santa Missa, viu, irmão? Presta atenção aqui. Coloque essa Santa Missa para a sequência desse ensino que você está recebendo agora. Porque vai precisar de muita visão espiritual e audição espiritual para compreender. Eu continuo vendo pessoas ainda cochilando. Entende?